Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vídeo. Se você chegou aqui agora, através desse vídeo, eu creio que Deus tem algo para falar com você. Isso é um testemunho do que aconteceu nos últimos dias, né? No último mês. Eu vou fazer um resumo do que a gente viveu nesse último mês. E um tempo anterior, que foi quando a gente chegou lá na cidade de Horizonte, né, que foi onde nós passamos 3 meses. O primeiro mês que nós passamos lá, nós íamos no Maranguape, que é a cidade onde nós morávamos na época, né, que foi em novembro. Nós fomos o primeiro culto no Horizonte no dia 1º de novembro. Foi o primeiro culto que nós fomos lá no Horizonte. Nós íamos do Maranguape para o Horizonte. Passamos o mês inteiro indo para a igreja desse jeito. E os cultos, eles eram muito tranquilos. A igreja, vou falar agora sobre isso, né? A igreja, ela já tinha 8 anos naquela cidade. Ela já tinha um processo naquele lugar. A igreja que nós fomos. Eu falei pouco sobre isso porque a gente queria vivenciar, né? Queria falar aos poucos o que estava acontecendo. E vou contando. Agora eu vou contando tudo. Senta aí, vai demorar um pouquinho esse vídeo. Então, aquela igreja, ela já tinha 8 anos na cidade. Ela tinha passado por vários processos de dificuldade. Já tinham estado ali outros pastores, outros dirigentes. Essa igreja, ela era ligada à igreja em que o meu pai é o pastor presidente. Eu falo pouco sobre isso aqui no meu canal, porque o canal é sobre a minha família. Mas hoje, como eu vou contar o testemunho do que aconteceu, eu preciso fazer um resumo de tudo antes do propósito de oração de um mês. Aquela igreja, ela é filiada, né? Era como se fosse um campo missionário. E o Ministério de Fortaleza cuidava do campo, assim, de uma forma... cuidava assim, dava assistência, né, nesses 8 anos. E nesse período de 8 anos, a igreja ela passou por muitas dificuldades, muitas provações. Os outros dirigentes, eles passaram... Eu não vou falar sobre a vida de ninguém, porque não cabe a mim falar sobre isso. Mas aquele lugar já tinha sofrido muito. Quando nós chegamos lá, em novembro, que foi quando a gente recebeu o convite de ir para lá, tinham no máximo 10 pessoas. Eu acho que não tinham 10 pessoas. Dava para contar nos dedos quantas pessoas estavam naquele lugar indo para os cultos. E pessoas que estavam na igreja, membros da igreja. Os cultos começaram normal, né? Os irmãos iam, um tocava, o outro cantava. E nós fomos dirigir o culto. Nós seríamos os pastores do campo. Com o mês que nós estávamos lá, quando chegou no mês de dezembro, nós encontramos uma casa. No dia 28 de novembro, nós mudamos para lá. Eu lembro que a minha filha pequena, né, a Belinha, ela fez a última prova da escola no dia 28 de novembro. E eu falei com a diretora, e aquela diretora do Maranguape, ela nos deu permissão de ir embora para o Horizonte, e ela nos deu a assinatura para que os meus filhos passassem de ano. Os meus filhos, eles têm nota boa, eles são bons alunos, graças a Deus, e a nossa dedicação como pais. O Berg e a Bela, eles são ótimos alunos, então eles foram passados de ano antes das aulas terminarem. Tudo bem, mudamos no dia 28 de novembro para o Horizonte. Quando o mês de dezembro começou, os cultos começaram a ficar um pouco estranhos. A gente não sabia o que estava acontecendo, mas a gente sentia, sabe assim, o mundo espiritual estava acontecendo coisas estranhas ali. O povo começou a mudar de atitude. As pessoas começaram a ficar... Você olhava e você via assim, algumas caras feias. Você via assim, que não estavam gostando de como estava sendo conduzida a igreja. O Isaías, meu esposo, ele é uma pessoa muito cuidadosa, muito dedicada. Você aqui do canal já deve ter visto ele. Sempre ele está fazendo alguma coisa, limpando, construindo, reformando. Esse é o Isaías. E quando ele chegou na igreja, a primeira coisa que ele quis fazer foi pintar a sala das crianças, que era uma sala que tinha atrás, e botar a parede de gesso.
no altar. Por quê? Lá tinha uma cortina e a cortina era muito feia. Tava, tipo, toda torta, assim, sabe? Assim, tava bem feia a cortina. E ele disse assim, Karine, a gente tem que melhorar essa igreja, tem que melhorar a aparência da igreja. E a gente conversou, a igreja não tinha dinheiro, era uma igreja que já estava passando por um processo difícil, e ele tirou o dinheiro do bolso dele, tirou do nosso dinheiro, colocou as placas na parede da igreja. Ele nunca tinha feito aquele trabalho, então ele fez e errou, ele não gostou. Aí ele foi outra vez e colocou outra parede de gesso na parede e ficou linda a igreja, a parede ficou muito bonita. A sala das crianças nós pintamos, tem vlog aqui no canal. E a gente tá fazendo tudo pra tentar melhorar. A gente tá fazendo o nosso melhor. Não pelas pessoas, mas a gente sabia que a obra era de Deus. A gente sabia que estávamos fazendo ali algo que era para Deus e para que as pessoas chegassem na igreja e elas se sentissem bem naquele lugar. A palavra ela é pregada na Bíblia, né? Se o pastor ele tá na frente de uma obra, ele tem que pregar a palavra de Deus. Ele não vai pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, vai pregar aquilo que Deus coloca na palavra. E era isso que era pregado naquela igreja. As pessoas elas iam para os cultos, outras vezes elas não iam para os cultos, e a gente continuou fazendo aquele trabalho. Continuamos aos poucos introduzindo a palavra de Deus, os cultos iam acontecendo, nós começamos a entender a situação daquela igreja, nós começamos a vivenciar o que estava acontecendo, porque nós já estávamos morando na cidade. E no dia 22 de dezembro, o Isaac estava pregando. E ele sentiu de começar um propósito de oração. Naquele momento, ele terminou a pregação e ele disse, olha, irmãos, no microfone, a partir de amanhã, eu e a minha família vamos estar aqui. Eu convido vocês para nós estarmos aqui na igreja todos os dias, a partir das 7 horas da manhã, fazendo uma campanha de oração pela obra. Eu vou orar pela obra. E esse dia, o dia 22 de dezembro, foi decisivo na nossa vida. Porque nós chegamos naquele lugar, nós estávamos trabalhando e as orações estavam realmente poucas. Nós estávamos agindo com as nossas mãos, as coisas estavam acontecendo, mas as nossas orações elas estavam direcionadas a outras coisas, não era sobre a obra. E a partir daquele dia nós começamos a orar pela obra. Nós íamos todos os dias de manhã, a partir do dia 23 de dezembro, para a igreja, 7 horas da manhã. Eu deixava o Rubem dormindo com os meninos e eu ia com o meu esposo. Teve dia que a gente foi todo mundo junto para a igreja e nós orávamos, líamos a palavra, cantávamos hinos da harpa e dizíamos, Senhor, essa obra é tua. Fala conosco, nos mostra o que nós temos que fazer, nos mostra o que nós temos que não fazer, nos dá, Senhor, a resposta. Nós precisamos da tua resposta, que seja um sim ou que seja um não, Senhor, mas fala conosco neste lugar. Porque nós estávamos naquela cidade em propósito, que era fazer a vontade de Deus. O nosso propósito lá na cidade do Horizonte era fazer a obra de Deus. Era levar as pessoas até Jesus. Era introduzir a palavra de Deus à vida das pessoas. E isso estava sendo feito, mas a gente não estava vendo as pessoas sendo transformadas. A gente estava vendo as mesmas pessoas estando nos cultos, ninguém entrava na igreja, ninguém passava em frente e ouvia a palavra, era só aquelas pessoas, menos de 10 pessoas, e elas estavam cada vez mais, a gente conseguia ver a insatisfação delas, elas como se elas não gostassem da nossa presença. A maioria delas, a gente começou a notar isso. E não falei sobre isso, vou falar agora. Quando nós chegamos naquela igreja, como eu falei que tinham situações que já estavam em conflitos, nós recebemos na mão de uma irmã, uma senhora, que foi a que ficou com a gente até o final, até o dia que nós ficamos o último culto. Aquela irmã, ela era responsável pelo dinheiro da igreja, né? Ela era a tesoureira da igreja. E aquela irmã entregou pra gente 5 papéis de água e de luz. Eu não vou lembrar se era 3 de água ou se era 3 de luz. Eu sei que os papéis estavam todos atrasados, de épocas antes de nós chegarmos lá. Tinha papel até do mês de maio do ano de 2019. Nós chegamos lá no mês de novembro.
Então, tinham vários papéis atrasados ali, que não eram pagos, que estavam atrasados, e nós pegamos e pagamos aquele valor. Nós estávamos consertando coisas que estavam quebradas da outra direção, né, de quem estava antes de nós. Mas nós não queríamos, como é que eu posso dizer? A nossa obra ali, né, o que Deus nos levou para fazer era pregar a palavra. Então, nós estávamos consertando aquilo que precisava ser consertado. E a obra, né, a gente tinha na nossa visão que Deus ia fazer algo novo ali, que Deus ia restaurar, que Deus ia transformar. Esse era o nosso sentido. Nós queríamos esse sim de Deus. Mas, assim, quando você se coloca em oração, quando você coloca na mão de Deus um propósito, você tem que estar disposta a ouvir o sim de Deus e o não de Deus. Porque o não de Deus também é resposta. Mas não era a resposta que a gente achava que ia receber. A gente tinha no coração que Deus ia fazer algo novo ali e que era para a gente permanecer. A nossa oração era: Senhor, nos mostra o que nós temos que fazer neste lugar. Nos dá direção. Os dias foram passando. As coisas iam acontecendo e a gente orando. Dos dias que a gente fez a oração na igreja, nenhuma pessoa foi orar conosco. Todos os dias só ia eu, o Isaías e os nossos filhos. Não ia ninguém da igreja orar conosco. Tipo assim, não estava nem aí com a oração. Começaram a ir menos para a igreja, começaram a desgostar da palavra que estava sendo pregada. Não era a nossa palavra, não era a nossa vontade, era a palavra de Deus. Deus estava agindo naquele lugar com conserto. E aquelas pessoas não estavam querendo receber o conserto de Deus. Passamos por situações diversas naquele lugar. E eu confesso que o meu coração estava triste, porque nós tínhamos chegado ali com a maior boa vontade. E nós estávamos vendo as pessoas não estar nem aí com a nossa família, com o que Deus estava falando. Tanto fazia para elas. E nós chegamos naquele lugar para fazer a vontade de Deus. Só que nós temos uma família, nós temos 3 filhos. E eu sempre disse aqui no canal, e vou viver falando sobre isso: a primeira obra que Deus coloca na nossa vida são os nossos filhos. A primeira obra que Deus coloca na minha vida são os meus filhos. E jamais eu vou permitir que os meus filhos estejam num lugar sofrendo, vendo o pai e a mãe sendo desprezado e permanecer naquele lugar. Não era a vontade de Deus que isso aconteça. Porque eu sou filha de pastor, eu cresci nessa situação e muitas vezes eu via meu pai sendo maltratado, eu via meu pai chorando, eu via minha mãe sendo maltratada, e isso muitas vezes trazia revolta ao meu coração. Eu dizia: por que Deus permite que isso aconteça na vida do meu pai e da minha mãe? Eu era uma criança e eu não entendia isso. E eu sei como é passar por isso, porque eu passei. Então eu me preocupava muito pela saúde mental dos meus filhos, pela vida emocional dos meus filhos. Porque a gente estava indo para o culto, teve culto de nós irmos para a igreja e está só eu, meu esposo e os nossos 3 filhos. E ele dizia: mamãe, cadê os irmãos? Cadê os irmãos que não vêm hoje? Por que os irmãos não vieram hoje? Chegou uma fase em que nós se arrumávamos para ir para a igreja, mas nós íamos tristes, porque a gente sabia que ia chegar lá e que as pessoas não iam estar felizes em nos receber. Tem aquela mensagem na Bíblia que fala assim: se você chegar no lugar e você não for bem recebido, bata os pés, tire a poeira da chinela e vai embora dessa cidade, vai embora deste lugar. E um dos dias da oração, o Senhor falou comigo nessa palavra. Eu dizia: Senhor, quer que eu vá embora daqui? Senhor, eu quero ficar, eu quero fazer a tua obra, eu tenho um amor, eu aguento, Senhor. E aquela palavra estava direto vindo ao meu encontro: bate a poeira dos pés e vai embora. E nós continuamos orando, o ano foi terminando, terminou o ano, né? Chegou o último. Eu não vou falar sobre pessoas porque não vem ao caso falar: nós fizemos isso por alguém, fizemos aquilo por alguém, não fizemos isso por alguém. Mas eu vou falar uma situação que aconteceu. Eu estava em casa, um dia eu estava em casa, eu lavava roupa à noite por causa do sol. E eu tinha lavado roupa, eu estava lavando roupa, não vou lembrar agora. E eu tinha feito uma live naquele dia.
naquela noite, aqui pro canal. E uma irmã chegou na minha porta e disse assim: irmã, a outra irmã tá pedindo que vá na casa dela agora, que ela precisa de oração agora. E eu disse: irmã, o que está acontecendo? Ela disse: não, irmã, ela tá passando por isso. Eu disse: irmã, eu não posso sair de casa agora. Eu não tinha como deixar o Luigi em casa, porque o Luigi tem 1 ano e 9 meses. Ele é um bebê. Ele não fica sozinho em casa com os 2 irmãos maiores. E a casa da irmã era na outra rua, era próxima à minha casa. Mas eu não tinha como deixar o Luigi sozinho e nem queria levar ele para aquela situação difícil. Não tinha como eu ir na casa daquela pessoa com o Luigi no braço, porque não ia ser bom para ele espiritualmente. A gente trabalha com obra de oração, a gente sabe o quanto é pesado, o quanto não é fácil você viver na obra de Deus, você levar a palavra de Deus. E naquele momento que eu disse para aquela irmã, foi: irmã, vá para casa, que eu vou ligar para a irmã, eu vou orar com ela no celular, vou falar com ela e Deus vai fazer a obra. E nesse momento eu liguei para a irmã, orei com ela, falei com ela que eu não podia ir, eu não ia porque eu não podia ir, e ficou tudo bem naquele dia. Passou uma semana, eu fui na casa daquela irmã, orei com ela, abracei, meu esposo falou uma palavra, leu a palavra, oramos com a família e fomos embora. Pra gente estava tudo bem, pra gente não tinha nenhuma queixa, porque eu não tinha ido no outro dia, porque a irmã não falou nada, ela estava tudo bem. Só que ela começou a ficar estranha, ela começou a faltar aos cultos e a gente não conseguia entender o motivo, porque pra gente estava tudo bem. Né? Eu não costumo guardar mágoa de ninguém, porque eu sei que isso faz mal pra minha alma. Eu sei que quando eu guardo rancor, quando eu guardo raiva de alguém, isso faz mal pra minha alma, faz mal pra mim mesma. Então eu achei que a irmã estava tudo bem. Quando terminou o ano, no último dia do ano, o meu esposo, como eu falei, ele gosta muito de arrumar. Ele é uma pessoa muito organizada, eu dou glória a Deus por isso. E ele faz na igreja melhor do que ele faz em casa, porque ele tem prazer de limpar, de cuidar. E chegou no dia 30 de dezembro, ele disse assim: Karine, eu vou lá na igreja, eu vou arrumar a igreja, para quando começar o ano, os irmãos chegarem e eles verem a igreja bem bonitinha, bem arrumadinha. E ele foi para a igreja com o Berg, passou o dia inteiro na igreja, até gravei vlog nesse dia e comentei: o Isaías não tá em casa, aí ele foi para a igreja. E quando ele chegou à tarde, ele me mostrou a foto, ficou lindo. O que ele fez? Ele pegou, colocou o púlpito da igreja, que é de vidro, colocou embaixo, e no altar, onde é mais alto, ele colocou a bateria, a guitarra e o teclado, que eram os instrumentos da igreja, porque estava tudo muito bagunçado. Tava no canto assim antes, e ele disse: Karine, eu coloquei lá em cima para poder os irmãos ficarem mais próximos um do outro, que era o irmão, o outro irmão e o meu filho que toca teclado, que está aprendendo a tocar teclado. E eu coloquei o altar para baixo para ficar mais próximo dos irmãos. Então foi na melhor intenção que ele fez essa mudança. E ele, como pastor da igreja, ele tinha essa autonomia, ele tinha a chave, ele podia abrir, ele podia colocar onde ele quisesse. Ele não era pastor? Tudo bem. Acabou o ano, viemos para Fortaleza. Quando nós chegamos em casa, quando nós chegamos no Horizonte, no dia 2, acho que foi no dia 2 desse ano. Quando nós chegamos em casa, nós acabamos de entrar, fechamos a porta, o meu esposo recebeu um áudio de um irmão dizendo que não tinha gostado de como a igreja tinha ficado, da ornamentação. Irmãozinho, nós não gostamos do que o senhor do que você fez e nós tiramos do lugar. Esse foi o áudio que nós recebemos. Sabe, assim, eu senti assim, uma falta de respeito muito grande, porque eu já fui pastoreada por muitas pessoas, por muitos pastores. E eu sempre respeitei os meus pastores, eu sempre fui muito obediente a eles. Se eu não gostava de uma coisa, eu me calava e eu ia orar e pronto. Eu nunca tive coragem de bater de frente com o pastor, porque eu acredito que é alguém que Deus colocou na frente e que eu devo respeito a essa pessoa. Então aquele áudio foi totalmente desrespeitoso. Naquele momento eu coloquei o Luiz vinha dormindo no carro e eu e o Isaías na igreja. Quando nós chegamos na igreja, eles tinham desfeito tudo que o Isaías tinha feito. Eles mexeram em tudo. Ele tinha feito um fio no chão para ficar a extensão bonitinha. Eles desfizeram tudo que tinha sido feito pelo Isaías no dia 30 de dezembro.
Porque diz que não gostaram, que isso não podia ter sido feito sem que a gente tivesse pedido permissão para eles. Como é que eu vou dirigir uma obra? Como é que eu vou ser, eu digo homem, como é que eu vou ser pastor de uma igreja se eu tenho que pedir permissão para as pessoas para fazer alguma coisa? Foi uma afronta, foi uma ofensa muito grande. Assim, se você olhar assim, a pessoa sai da cidade que mora, a pessoa leva a esposa e os filhos para aquele lugar, para cuidar daquele povo, para fazer a obra de Deus, para obedecer a Deus. Nós não estávamos ganhando nada ali, nós não estávamos nos mantendo em nada pela igreja, porque a igreja estava recomeçando, a palavra é essa, não tinham muitas pessoas, as pessoas elas não davam dízimo naquele lugar, nós estávamos ali por vontade e por obediência para fazer a obra de Deus. E naquela noite, naquele momento, tinham coisas que precisavam ser colocadas para fora. E naquele dia nós descobrimos que aquelas pessoas estavam, como é a palavra? Elas estavam insatisfeitas com a nossa presença. Elas estavam insatisfeitas com a nossa direção. Elas não estavam gostando. E ali houve uma discussão, o meu esposo falou, eles falaram, e tinham coisas que a gente estava levando, a gente estava respeitando aquelas pessoas com as dificuldades delas, e elas não estavam nos respeitando. Tinham coisas que aconteciam que a gente, sabe assim, não, vamos orar, Deus vai abençoar, mas elas não tiveram respeito por nós. A pessoa que falou mais alto, que foi grosseira com a gente, tinha sido uma das que a gente mais respeitava. Tinha sido uma que a gente mais tratava, a gente respeitava todo mundo, mas aquela pessoa, ela tinha sido muito cuidada por nós, sabe assim? Alguns dias antes, ela precisou de ajuda e nós, como pastores, tínhamos ajudado. Então, naquele momento, aquelas pessoas, elas disseram, vocês vão ficar com a família de vocês sozinhos na igreja, que nós vamos embora. E elas foram embora, as pessoas foram embora, né, que não eram nem 10 pessoas, foram embora, saíram da igreja, e nós ficamos, eu, meu esposo, os nossos 3 filhos e algumas irmãs. Os dias continuaram, a gente continuou orando, Deus continuou falando conosco, acalmando o nosso coração. Muitas vezes eu estava aqui no vlog, falando com você aqui no canal, e meu coração estava aflito, meu coração estava sofrendo, abalado, eu não sabia como ia ser, eu não sabia o que ia acontecer, mas eu sabia que Deus estava cuidando de tudo. Nós estávamos indo para a igreja sozinhos. Quando foi um dia, eu estava de joelho, e eu disse assim, Senhor, me mostra alguma coisa, Senhor, fala comigo, Senhor, responde minha oração. Eu não sei, Deus já estava trabalhando, mas nós não estávamos entendendo. E naquele momento, eu estava de joelho, quando eu levantei minha cabeça, entrou uma irmã, né, que era uma das senhoras. E naquele culto ficou eu, meu esposo, nossos 3 filhos e aquela irmã. E no meio da oração, onde nós estávamos orando, entrou um jovem, e aquele jovem aceitou a Jesus. Naquele momento foi uma alegria muito grande, porque nós tínhamos passado 2 meses ali e ninguém tinha entrado na igreja. E naquele dia, que tinham só nós, a nossa família, aquele jovem aceitou a Jesus, e nós oramos com ele, e ele passou aí para os cultos. Só que Deus estava nos preparando para nos trazer de volta. Aquela obra ela já tinha sido cumprida naquele lugar. Eram 8 anos de sofrimento, 8 anos em que o nome do Senhor foi envergonhado de várias maneiras. 8 anos que pessoas passavam em frente e já tinham mudado de vários locais, era a igreja alugada, não era própria. Tinham sido alugados vários pontos de oração, aqui, ali. 8 anos essa história rolando e as pessoas não davam mais crédito ao nome da igreja, não davam mais crédito ao pastor presidente, que é o meu pai aqui em Fortaleza. A realidade é que a igreja já tinha terminado naquele lugar. E ninguém tinha coragem, ninguém tinha discernimento de Deus de dar um ponto final naquela situação. Nós estávamos ali para obedecer a Deus, mas nós já não conseguíamos mais continuar. Então, o que nós decidimos no final do mês, né, que foi agora em janeiro, com aquela situação inteira, foi que nós viemos embora. Aí você diz assim, vocês não aguentaram as provações? Não tinham provações, não tinha ninguém, não tinha nada para a gente continuar naquele lugar.
O propósito do Senhor foi cumprido na nossa vida, e eu creio que na vida daquele jovem que aceitou a Jesus. Deus nos levou ali, Deus, ele nos leva a um lugar, nem que seja para uma alma ser salva. Os nossos filhos estavam passando por sofrimento emocional naquele lugar. Nós não tínhamos motivo de continuar ali, porque a igreja já tinha passado 8 anos e as pessoas não davam mais crédito ao nome. As pessoas não davam mais crédito ao dirigente, porque elas já achavam assim, não, quem vier para essa igreja aí é igual quem já passou por ela. Então não adiantava a gente lutar uma luta que não era nossa. Não adiantava eu bater na parede de uma situação que não foi eu que causei. Eu não fechei a igreja, meu esposo não fechou a igreja. Nós decidimos vir embora porque a nossa carne não aguentava mais ficar lá. Os nossos filhos, eles não mereciam passar pelaquela situação. Por que nós decidimos em janeiro? Nós estávamos em oração para que o Senhor resolvesse a situação em um mês. Nós entregamos ao Senhor a nossa situação. Eu não ia matricular os meus filhos numa escola, numa cidade, para no meio do ano eu tirar eles da escola. Então o nosso pedido era que Deus resolvesse nesse mês. Hoje é dia 23 de janeiro. E a nossa oração era que Deus nos desse resposta. Nós não imaginávamos que ia ser essa resposta. Nós não imaginávamos que seria o não de Deus. Vão embora daqui, saiam daqui. Que foi a nossa última conversa com as 2 irmãs que permaneceram na igreja, que são 2 senhoras que têm idade de ser minha avó. E aquelas irmãs disseram chorando, vão embora. Vocês não precisam ficar mais aqui. Aquelas 2 irmãs sentaram comigo com meu esposo. E elas disseram, vão embora daqui. Chorando, aquelas 2 senhoras disseram, vocês não merecem ficar aqui, vão embora. Leva os filhos de vocês embora desse lugar. Aquela conversa foi a última conversa que nós tivemos ali. Porque ficaram só aquelas 2 irmãs com a gente. E depois daquela conversa, o Senhor acalmou o nosso coração. A mudança aconteceu de uma forma repentina. Nós conseguimos o carro para trazer nossas coisas. Nós não procuramos casa. Nós ainda não temos casa. Nós estamos na casa dos meus pais. E eu creio que o propósito de Deus foi cumprido na nossa vida. Nós aprendemos muito. Foram 3 meses de muito aprendizado na nossa vida. Tudo que nós vivemos lá foi propósito de Deus. Agora, o que eu quero fechar esse assunto com você é que eu quero que você fique claro que nós não fechamos igreja. Nós viemos embora. Nós deixamos aquele lugar pelo bem dos nossos filhos, pelo bem da nossa família. E a igreja foi fechada pelo pastor presidente. Porque não adiantava mais permanecer. Não adiantava mais mandar outra pessoa para lá para continuar sofrendo. Tem momentos que é necessário colocar um ponto final. Não adiantava mais deixar a igreja lá. Não tinha mais o que fazer. Nós andamos muito pelas ruas daquele lugar e toda esquina tem uma igreja. Quase toda esquina tem uma igreja. Então, independente de placa de igreja, quem quer servir a Deus vai servir a Deus em qualquer lugar. Quem quer servir a Deus vai obedecer a Deus em qualquer denominação. Não era a igreja que estava lá que ia salvar quem estava lá, não. Não. Nós não fechamos igreja, nós viemos embora, a nossa família veio embora. Porque como eu estou falando para você, eu estou resumindo, sabe assim, esses minutos eu estou resumindo o que nós passamos ali. Porque só Deus sabe o que nós vivemos. Não adianta eu falar coisas que aconteceu, porque não vai trazer bênção para a sua vida. O que eu estou lhe dizendo é que se você tem algo na mão de Deus, ore. Foi o que nós fizemos. Ore e aceite o não de Deus. Não foi fácil aceitar o não de Deus. Não é fácil você ir para um lugar cheio de expectativa, cheio de vontade, cheio de amor, que era a nossa vontade. Era trabalhar para Jesus, era ganhar almas, era cuidar de quem chegasse. Mas a resposta de Deus naquele lugar para nós foi o não. E independente de qualquer igreja, a obra continua. Deus continua naquela cidade. Deus está ali. Tem pastores em toda esquina. A nossa família veio embora, mas a obra de Deus na cidade do Horizonte continua. Deus está naquele lugar. E aonde as pessoas quiserem servir a Deus, elas vão servir a Deus.
Eu dou graças ao Senhor pelas 2 irmãs que foram fiel até o fim do nosso lado, que cuidaram de nós, que nos abraçaram. E as pessoas que saíram da igreja, elas são abençoadas por Deus. Deus abençoe cada uma delas. Deus conhece o coração de cada pessoa. Deus conhece o meu coração, conhece o seu coração. E eu fecho esse assunto aqui no nosso canal. A nossa vida continua. O propósito de Deus na nossa vida continua. Não foi em vão ter estado ali. Não foi por acaso que nós chegamos ali. Nós fomos direcionados por Deus e voltamos pela vontade de Deus. Nós não agimos precipitado, nós não agimos pela emoção, não. Tenha certeza que antes de eu falar alguma coisa para você nesse canal, eu orei muito para falar. Tudo que acontece na minha vida, Deus tem um propósito, porque eu vivo debaixo de oração. Tem muita coisa que Deus tem feito no oculto aqui na minha vida, na vida do meu esposo, que você vai saber aos poucos aqui no canal, que eu vou compartilhar com você. Essa nossa estada aqui hoje, na casa dos meus pais, é propósito de Deus. Ah, você talvez não possa entender, eu já olhei para um lado, para o outro, já me entristeci, porque eu vejo minhas coisas no quarto, mas Deus está trabalhando aqui dentro. É por isso que eu continuo sorrindo. Eu não sou forte não, forte é Deus. Forte é o Senhor. E quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós entregamos nossa vida na mão dele, quando nós lemos a palavra, quando nós oramos, ele é quem nos fortalece. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua situação, mas eu quero te dizer que quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus, ele vai te dar força para suportar as provações e para vencer. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau.